Dizem que Bolsonaro está morrendo e, portanto, qual deveria ser a atitude do STF e da sociedade brasileira sobre o caso? Veja, amigos, eu vou ser muito claro sobre isso. Eu não tenho apreço pela família do Bolsonaro, não sou aliado político dele e deixo isso sempre muito claro, eu não sou falso. Quando você precisa ser inimigo, aliás, sempre faça de frente, nunca de costas. Jair Bolsonaro está naturalmente muito doente e o que ele vem passando é quase uma tortura em vida. As consequências da facada que ele levou, mais o avanço talvez de uma depressão e uma ansiedade, problemas psicológicos que vão afetando a pessoa, vão levando ele para uma condição muito complicada. Essa condição complicada deveria ser alvo de uma ação no STF que o tirasse da cadeia, do isolamento que ele tá, para que ele possa se recuperar. E eu não falo aqui novamente porque eu sou fã do Bolsonaro nem nada, não. Eu digo isso porque foi a atitude do próprio STF em outros casos, como por exemplo com o Fernando Collor de Mello, em que ele tinha uma condição de saúde prejudicada e que eles agiram de maneira razoável. E olha, eu sei que haverá gente nos comentários falando, não, mas na pandemia ele não ligou para as pessoas, ele foi desumano. Eu não vou politizar a questão agora. O que nos interessa aqui é entender a seguinte coisa, por mais que eu considere que Bolsonaro cometeu os crimes que cometeu, eu também considero que formalmente o julgamento que ele teve foi no mínimo complicado e foi no mínimo cerceador do seu direito de defesa. Portanto, seria um sinal não apenas de humanidade do STF, mas também de republicanismo e entendimento de que o Brasil não deveria ficar permanentemente em crise, permitir que ele possa se recuperar no mínimo dessa enfermidade recente agora. Mas me parece que o senhor Alexandre de Moraes está tentando levar isso para uma contenda pessoal, para uma espécie de vendetta, uma revanche, uma vingança que ele quer ter do Bolsonaro, e nesse sentido a coisa acaba indo para outro caminho, um caminho que não significa justiça ou equilíbrio, mas na prática apenas ódio. Isso é uma situação ruim. O Bolsonaro no fim do dia, por mais que eu não concorde com ele, é um senhor de idade que está muito doente. E ele vê ainda elementos muito estranhos ao seu redor. Sua esposa fica tomando decisões políticas contrárias que ele mesmo havia autorizado, como apoio ao seu filho Flávio Bolsonaro. E o seu filho Flávio Bolsonaro, no momento mais negro do tratamento de saúde dele, fica andando e pulando por aí, fazendo campanha de maneira alegre, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não acho que nada disso é normal, nem que deveria ser, mas eu deixo isso como uma reflexão para todos nós. A política, para todos os lados, direita, esquerda, o STF, acaba desumanizando as pessoas e a maldade se torna a regra a ponto de ninguém mais nem perceber quando tá sendo mal. É exatamente isso.